Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje, porque o assunto é daqueles que tiram o sono de muita gente. Imagina o seguinte cenário, que infelizmente é super comum e estressante. O inquilino simplesmente para de pagar o aluguel. É de bater o desespero. A renda esperada some no ar, mas os boletos do imóvel continuam chegando sem dó. Neste material, a gente vai destrinchar exatamente como lidar com esse pesadelo e construir um plano de ação concreto, totalmente baseado na lei, para sair dessa situação. E aí, quando a paciência acaba e a frustração fala mais alto, vem aquela pergunta impulsiva na cabeça de qualquer dono de imóvel, né? Posso ir lá e simplesmente trocar a fechadura da porta? Bate aquela vontade de resolver tudo de forma direta e acabar logo com o problema. Olha, a resposta para isso é um gigantesco e sonoro não. Tentar fazer justiça com as próprias mãos é absolutamente ilegal. É o tipo de coisa que, mesmo com um inquilino totalmente errado e devendo meses a fio, agir por impulso só vai criar um pesadelo jurídico ainda maior. Quem tinha toda a razão acaba virando vilão da história na frente de um juiz. Não vale a pena. Então, para não cair nessas armadilhas perigosas, o nosso roteiro hoje é super direto. 1. O pesadelo do aluguel atrasado. 2. O que nunca fazer. 3. A via legal que é o despejo. 4. O papel das garantias. 5. Passos para retomar o imóvel. E, por fim, o número 6. Agir cedo custa menos. Começando pela parte 1, o pesadelo do aluguel atrasado. A gravidade da coisa fica clara logo de cara. A falta de pagamento não é só a perda de uma renda porque o aluguel não entrou. O buraco é mais embaixo. É um dreno financeiro ativo que não para de crescer porque o condomínio, o IPTU e as taxas de manutenção continuam chegando todo mês. Ou seja, na prática, o proprietário passa literalmente a financiar a moradia de quem não está pagando. A realidade financeira assombra numa velocidade assustadora. E é isso que nos leva direto para a parte 2. O que nunca fazer. No calor do momento, muita gente tenta uns atalhos que são rigorosamente proibidos por lei. Tirar a pessoa à força, ir lá trocar fechadura escondido, retirar os móveis do imóvel. Sabe aquela vontade de pedir para cortar a água ou a luz? Nossa, esquece. Fazer isso é um tiro no pé. Essas atitudes rendem processos criminais e indenizações caríssimas. É a receita perfeita para o desastre total. Sem contar a perigosa bola de neve dos acordos verbais, que começa sempre de mansinho. Na semana 1, vem aquele inocente, eu pago semana que vem. Daí, na semana 3, a pessoa paga só uma fração do valor. Na semana 6, mais desculpas esfarrapadas. Quando a gente pisca e chega na 10ª semana, a dívida já virou um monstro impagável. Aqueles acordos informais, feitos por pura pena, fogem totalmente do controle. Bom, o que nos traz a parte 3? A via legal, o despejo. A atitude correta, inquestionável e mais segura é entrar com a ação de despejo por falta de pagamento. E olha só esse detalhe técnico que muda tudo. A inadimplência existe logo no dia seguinte ao vencimento. Ninguém precisa ficar esperando passar 3, 6, 12 meses de atraso para poder agir. Atrasou um dia do prazo estipulado, já existe justificativa legal imediata para iniciar a medida formal na Justiça. Agora, existe um conceito jurídico bem interessante no meio disso tudo chamado purgação da mora. Nome feio, eu sei, mas vamos descomplicar. Basicamente, significa que o inquilino tem o direito de tentar salvar o contrato. Como? Depositando o valor integral da dívida para o juiz com todas as multas, honorários e juros dentro do prazo legal. Mas calma, a lei não é boba. O locatário não pode ficar abusando dessa regra toda hora só para atrasar os pagamentos quando bem entender. Vamos para a parte 4, o papel das garantias. A dinâmica das garantias chega a ser meio irônica, para falar a verdade. Pensa bem. Um contrato feito sem garantia, sem fiador, sem seguro, na verdade se qualifica para um despejo super rápido. O juiz pode dar uma liminar de desocupação em apenas 15 dias. Por outro lado, um contrato com garantia entra num rito processual que tende a ser bem mais demorado. Ou seja, a garantia protege o seu dinheiro no final das contas, sim, mas a falta dela pode acelerar drasticamente a devolução das chaves. Louco, né? E claro, a gente precisa lembrar que os riscos variam dependendo do tipo do contrato. No imóvel comercial, o prejuízo pode ser o lugar ficar travado com uma atividade econômica enrolada ou cheio de sublocações irregulares. Já no imóvel residencial, entra toda a questão delicada de mexer com o teto de uma família. Mas, detalhe, nenhuma dessas complexidades tira o sagrado direito do dono do imóvel de retomar o que é seu. Entrando agora na parte 5, passos para retomar o imóvel. Para agir com a inteligência, temos esse checklist com 5 passos para montar uma ação blindada. Primeiro, revisar cada linha do contrato e das garantias.
Segundo, botar no papel os débitos exatos até o último centavo. Terceiro, não jogar nada fora, guardar todo e qualquer comprovante e as mensagens trocadas. Quarto, enviar uma notificação formal. E quinto, protocolar a ação de despejo. É assim que a gente para de ficar esperando passivamente e passa a agir com estratégia. Mas atenção máxima aqui, muito cuidado com o tal do abandono. Nunca dá para presumir nada. Se o vizinho do prédio ligar avisando que os inquilinos pegaram um caminhão de mudança no meio da noite e sumiram, nada de ir lá destrancar a porta para dar uma espiadinha. O abandono exige uma verificação legal, tudo documentado. Entrar no local sem o processo certo pode acabar rendendo até acusação de invasão ou de que sumiu algum pertence deles. Imagina a dor de cabeça. O que nos traz a nossa última parte, a número 6. Agir cedo custa menos. Tem uma regra de ouro na administração de imóveis. Em locação, agir cedo costuma ser muito mais barato do que agir tarde. O tempo, meus amigos, é o pior inimigo de quem aluga um imóvel. Ficar hesitando, esperando um milagre cair do céu e a pessoa pagar, só resulta em dívidas gigantescas de taxas e impostos que vão acabar saindo do bolso do próprio dono. Para encerrar nossa análise, fica uma provocação que todo mundo que tem imóvel alugado deveria se fazer agora. Será que o contrato de locação atual oferece a proteção necessária hoje? É uma reflexão vital para a gente revisar a força da nossa documentação agora mesmo, enquanto está tudo em paz, bem antes de qualquer atraso acontecer. Afinal, a melhor defesa jurídica começa sempre com um papel muito bem escrito. Obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.